Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira, dia 24 de março. Vamos então aos destaques do dia. Irã ataca Israel um dia após Trump anunciar trégua na guerra. E você vai ver também, preço do diesel vendido no Brasil está R$ 3,00 abaixo do mercado internacional. Aumento no custo da farinha de trigo pode elevar o preço do pão francês. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o Irã voltou a atacar Israel com mísseis, um dia após Donald Trump anunciar trégua na guerra. O governo iraniano chamou o suposto acordo de cessar-fogo de fake news. Vamos ver. Os ataques de Irã contra Israel acontecem um dia após Donald Trump anunciar uma pausa de 5 dias nos ataques a Teherã e Benjamin Netanyahu afirmar que não pararia as ofensivas. Carros foram destruídos e ao menos 3 prédios residenciais foram danificados na explosão. Segundo o serviço de emergência, 4 socorridos em Tel Aviv tinham ferimentos leves. Segundo o comando da Frente Interna do Exército de Israel, a maioria dos moradores se deslocou a um abrigo antibombas, o que diminuiu o número de feridos. Em Tel Aviv e em outros pontos do país, sirenes têm avisado sobre ataques iminentes. Uma pessoa também ficou ferida em um ataque em Haifa. Um homem que pisou em um fragmento de míssil também precisou de socorro médico. Apesar do anúncio de pausa dos ataques dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu disse que seguiria com as ofensivas contra o Irã e contra o Líbano. O governo israelense chamou a trégua dos Estados Unidos de fake news para manipular o mercado de petróleo. Segundo o porta-voz do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, nenhuma negociação foi feita com Trump, que anunciou uma negociação com o Irã e pausa nos ataques. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com uma brasileira que mora lá em Israel. Nossa convidada é a Tatiana Bequim, que é agente de viagens. Bom dia, Tatiana. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Bom dia, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Então, primeiro eu peço, que você conte para as pessoas aí que nos assistem um pouco da sua história, quanto tempo você mora aí, e por que você escolheu, viver em Israel. Eu estou aqui já há 12 anos, na cidade de Iranana, a 10 quilômetros de Tel Aviv, e eu vim aqui pela qualidade de vida, principalmente com meus filhos, que na época tinham 10 e 7 anos. Atualmente eu trabalho com turismo aqui. Agora eu queria que você comentasse esse último ataque, que foi na madrugada, Madrugada do Brasil. Foi perto de você? Como as pessoas e as autoridades reagiram a essa ação do Irã? Os ataques, os mísseis, eles são enviados diariamente, várias vezes ao dia. Nessas 3 semanas e meia de guerra, às vezes são 3, 4 vezes por dia, com vários mísseis cada vez. A Israel tem um sistema de defesa, além do Iron Dome, um sistema que alerta os moradores que, quando é vindo do Irã, nós recebemos um alerta que pode ser de 4, 5, 6 minutos antes e depois tem a sirene em si. Então, nesse caso, foi do Irã o ataque, veio o alerta, depois do alerta veio a sirene e imediatamente era o míssil. O prédio que foi atingido nessa madrugada, ele já tinha se esvaziado anteriormente por uma reforma, então não houve feridos, ao contrário do que aconteceu no início da semana na cidade de Arad, que temos mais de 100 feridos. Olha, com certeza, uma rotina que a gente não conhece e a gente fica realmente estarrecido com a sua descrição. Então, pergunto primeiro, entre a população, a expectativa dessa guerra acabar em breve ou vocês estão se preparando para um longo período de batalhas e dessa rotina que você acabou de descrever? É uma questão de ponto de vista e perspectiva, o que é longo, o que é curto, tendo em vista que a guerra com o Irã em junho durou 12 dias, já estamos quase entrando para a 4ª semana, então já é uma guerra longa. A orientação do comando de frente fala em estender o estado de emergência, ou seja, as aulas estão suspensas, que a maior métrica é se não tem aula, nas escolas, até o dia 14 de abril. Eu acho que isso é um período bem longo para a gente pensar,
mas se você colocar em proporção o que está sendo feito lá e o que está sendo evitado no futuro, pode não ser tão longo assim. Correto. E mesmo com tudo isso, a maior parte da população, no seu entender, né, pelo seu termômetro, pelo seu parâmetro, ela apoia a campanha militar ou há muitos israelenses contra a participação do país ao lado dos Estados Unidos nos ataques contra o Irã? O que eu acompanho nas notícias não reflete só o meu ponto de vista, mas do país, né? Nós estamos unanimamente mais de 80% de aprovação dessa ação em conjunto com os Estados Unidos. Sem dúvida, todos apoiam e sabem que isso é necessário. Correto. E agora eu pergunto até pelo lado humano, né? Você tem filhos, falou um pouco da sua rotina, trabalha, mãe de família. Você tem medo? Qual que é a sensação de uma brasileira, até já israelense, a gente pode dizer assim, no meio desse conflito? Você tem medo? Na hora que toca a sirene, sim. Eu tenho medo, mas eu sei o que fazer porque a população ela é educada e reeducada e orientada diariamente, muito forte. Naquele segundo, acho que é o medo que faz eu ir para o quarto seguro ou para o bunker, onde eu estiver, se não estiver em casa. Mas saindo de lá, a gente já levanta a poeira, trabalha e faz o que tem que ser feito. Correto. E a sua rotina aí tem sido, além dos ataques, você consegue trabalhar, seus filhos vão à escola, como é que é? Conta um pouco da rotina. Como eu disse, nós aqui no Brasil a gente ouve falar, mas a gente não vive como você. Então conta um pouco como sua rotina tem sido influenciada nesse momento. Tirando o glamour, é difícil, tá? Porque a sirene ela toca algumas vezes por dia, às vezes fica horas sem tocar, então a gente não sabe quando vai tocar. E quando é ataque do Hezbollah, não tem aviso, já toca a sirene, você tem 1 minuto e meio para correr para o lugar seguro. Na minha região, tem uma região que tem 15 segundos, tem região que não tem tempo, eu dizer que deveria estar. O fato de não ter aula, isso abala muito o país, porque as crianças estão em casa e os pais precisam continuar a trabalhar. Eu não tenho criança na fase escolar, mas tenho amigas que estão com essa situação. Então, embora tenha algumas aulas por Zoom, como a pandemia, e isso é bem interessante. A gente tem comparado muito com a pandemia, que é mais ou menos isso que a gente está vivendo. O comércio está funcionando, a gente está muito cansado, o déficit de atenção está alto, todo mundo tem reclamado disso, porque não passa mais do que 2 noites que não toca a sirene à noite. Essa noite tocou de novo às 4 da manhã. Parte da população não tem um quarto seguro, como eu tenho no meu prédio, que é depois da década de 90, tem que descer do subsolo do prédio ou até indo para a rua, para um abrigo público. Pessoas estão dormindo em abrigos públicos nas estações de trem de Tel Aviv, Ramat Gan e Jerusalém. Então a população está extremamente abalada. Mas a diferença é que para onde você olha, todo mundo está assim. Então, a rotina está mais difícil, mas a orientação é muito clara de o que fazer e como fazer. Olha, eu queria dizer, Tatiana, que diariamente, né, a gente vê entrevistas do Trump, entrevistas também do Netanyahu, mas ouvir uma brasileira, ouvir uma pessoa que tem a sua vida comum, dar o seu testemunho, falar da sua experiência é muito diferente, é muito marcante. Por isso, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com a Tatiana Bequim, ela que é agente de viagem brasileira e mora lá em Israel. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Grande abraço. E tudo isso que está acontecendo só vem confirmar a previsão que foi feita ontem pelo mestre de Relações Internacionais, que deu entrevista aqui para nós no jornal, e hoje nós voltamos a falar com ele, com o Ricardo Rios, que comentou esse ataque. Ele já havia dito ontem que esse cessar-fogo era unilateral, era apenas do lado dos Estados Unidos. Vamos ver então o que ele falou agora. Bom dia, Kleber, um bom dia a você que nos assiste. Bom, ontem mesmo, como você disse, nós estávamos conversando a respeito dessa pausa ter sido unilateral, e é muito curioso, porque quem pediu a pausa foi os Estados Unidos, né? Quem pediu esses 5 dias de pausa foram os Estados Unidos. Mas em nenhum momento Israel e Irã
tinham falado que iriam pausar os conflitos, né? E a partir do momento que essa pausa é unilateral e não foi combinada com os outros beligerantes, a tendência é que quem sobrou continue a batalha, né? E fica muito interessante a gente ver isso, e principalmente que eu disse ontem que o sábado poderia ser muito importante para o desenvolvimento desse conflito, porque existem militares da Marinha Americana se direcionando ao Estreito de Hormuz. Então, provavelmente, no final de semana, na próxima semana, esse conflito volte, né? Mas o mais interessante foi o desdobramento das últimas horas, né? Eu disse ontem aqui que haveria a possibilidade de que pessoas do governo americano estariam ganhando muito dinheiro com essa pausa, e de fato foi comprovado ontem que 5 minutos antes do Trump anunciar essa trégua, houve um pico de vendas de petróleo na Bolsa Americana. Então tem gente sabendo disso, tem gente lucrando muito dinheiro com essa pausa, com esse conflito, né? Olha, e o valor do diesel vendido nos postos do Brasil está quase R$ 3 abaixo do praticado no mercado internacional. E apesar dessa defasagem, a Abicom garante que o abastecimento para março não corre risco. O preço do diesel brasileiro começou a semana com o preço 74% mais barato do que o comercializado no exterior. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, a diferença é equivalente à defasagem de R$ 2,68. No primeiro momento, a diferença é positiva ao consumidor, que pode se beneficiar dos combustíveis mais baratos no mercado interno, uma vez que o repasse das refinarias às distribuidoras é menor do que o produto importado. Mas a defasagem elevada em um período de incertezas pode ser prejudicial para quem produz petróleo e refina combustível no Brasil, e para importadores que lucram menos. O cenário pode agravar os riscos em relação à operação de importação e dos negócios não serem realizados. E sem importação, se potencializa o risco de desabastecimento. Para o mês de março, Araújo afirma que as compras realizadas garantem o abastecimento do país, mas ressalta que o momento ainda é de insegurança em meio ao cenário de guerra prolongada no Oriente Médio, já que cresce o temor de desabastecimento no mundo. Por aqui, a Petrobras abandonou a política da paridade de preços internacionais para evitar o repasse ao consumidor. Já a Abicom diz que vai seguir monitorando o cenário junto de seus associados. E veja a seguir, será que o preço do pãozinho vai subir? Quem diz isso depois do intervalo é o Felipe Takahashi. É isso aí, Kleber, é só esperar um pouquinho que no próximo bloco eu conto pra vocês. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o preço do pão deve subir com a elevação do custo da farinha de trigo. O setor vê a alta nos valores como inevitável e o reajuste do trigo é esperado entre 5% e 10% já em abril. O mercado de trigo no Brasil e no mundo aponta para uma nova rodada de alta de preço, com impactos diretos para o bolso do consumidor final, que vai enfrentar elevações nos valores dos pães, massas e biscoitos. A elevação é considerada inevitável por agentes do setor. O trigo negociado na Bolsa Chicago, que serve como referência para os preços globais, saiu de cerca de $5,10 para $5,20. O bushel para $6,20 já no início de março, mantendo-se ainda um patamar elevado, mesmo após as correções. No Brasil, os preços também mostram firmeza. No Paraná, o trigo já é negociado entre R$ 1.350 entre R$ 1.400 por tonelada. No Rio Grande do Sul, há negócios a partir de R$ 1.200 a tonelada, podendo chegar a 300 mil ou mais, dependendo de sua qualidade. Há indícios no setor que haverá reajuste já em abril, entre 5% e 10%. O movimento de alta é sustentado por vários fatores simultâneos, como a entrada da entre-safra no Brasil, estoques limitados e qualidade escassa e ainda os problemas climáticos globais. Além disso, há sinais de consumidores e indústrias que já estão reagindo a alguns compradores a se anteciparem para evitar preços mais altos, enquanto os outros passaram a misturar farinhas mais baratas para reduzir seus custos.
Olha, e o Felipe Takahashi está em uma padaria em São Paulo e vai falar mais sobre essa possibilidade de aumento no preço do pão. Bom dia, Felipe. Bom dia, Kleber. Bom dia a você de casa que nos assiste. E dando continuidade à uma reportagem que a gente acabou de assistir, eu vou falar um pouco mais sobre o aumento dos pães, que é uma coisa que tem preocupado muito. E como você muito bem disse, eu estou numa padaria aqui na zona sul de São Paulo, a Portugália, que inclusive o proprietário é Rui Gonçalves, que ele é o presidente do Sampa Pão. E ele está aqui do meu lado e ele vai falar com a gente, ele tem muito mais propriedade no assunto do que eu. Então, Rui, um bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Eu gostaria de perguntar já de cara o que as pessoas realmente querem saber, a grande preocupação é sobre o aumento do preço dos pãezinhos. Tem chance de acontecer? Bom dia. Chance tem, porque na verdade a gente não está prevendo o que pode acontecer. Tem uma guerra aí, tem aumento de diesel, pode ter aumento de trigo. Por enquanto não temos motivo para isso, né? É lógico que, dependendo do que vai acontecer nos próximos dias, pode realmente acontecer, é uma possibilidade, mas a gente vai torcer para que isso não aconteça. Então, por enquanto, as pessoas não precisam de muito alarde, ainda está tranquilo até o momento. Mas com essa alta da farinha, alguns outros produtos são impactados, né? Quais são, então, a grande preocupação com esse aumento? A preocupação é assim, novamente eu insisto, se a gente continuar com essa guerra e ver um aumento de farinha, que nem você disse, automaticamente aumenta tudo, principalmente se aumentar o diesel e a gasolina, porque aí o frete fica mais caro e é uma consequência que passa tudo para o preço final. Então não tenho dúvida que se a gasolina aumentar, se continuar essa bagunça, os caminhoneiros querendo fazer greve e tudo mais, aí realmente vai ter que aumentar os preços e aí sim é uma rede. É o pão, as massas, os outros agregados que nós fazemos no pão francês. Não é o pão francês especificamente, é uma cadeia muito grande de pães. Acaba se tornando tudo uma grande bola de neve, né? Mas a gente sabe que o principal item na mesa dos brasileiros é o pão francês, é o pão de sal, como é conhecido também, cacetinho em vários lugares do Brasil. Mas por que desse item ser tão importante em todo lugar do Brasil, em tantas mesas? A gente fala que o pão francês é a pérola do brasileiro. O que é a pérola do brasileiro? O brasileiro acostumou com o pão francês. Ele acorda de manhã, a primeira coisa, eu até brinco, que a primeira coisa que ele faz é pão com manteiga e um pingado. São coisas que estão enraizadas no brasileiro. Então é uma coisa que realmente está na mesa de todo brasileiro, sem contar que a gente tem um detalhe que muita gente não concorda, mas eu defendo essa tese. É um dos produtos mais baratos da mesa do brasileiro. Ele é muito barato. Hoje, com R$2, você compra 2 pãozinhos, por exemplo, e você se alimenta com 2 pãozinhos. Então, se tiver alguma coisa a colocar dentro, melhor ainda, né? Mas se não tiver, já dá para matar a fome. Então, que seja com pão com frios, pão na chapa, o importante é que o pão permaneça ali na mesa. Rui, muito obrigado pela entrevista, viu? Acho que o pessoal de casa deu até para pelo menos ficar um pouquinho menos despreocupado com esse impacto ser recente, ser agora, né? Por enquanto ainda não tem muitos motivos para se preocupar. E para continuar falando de pãozinho, Kleber, daqui a pouco eu volto e a gente aborda um pouquinho mais sobre esse alimento tão importante. Volto com você aí no estúdio agora. Tá certo, quero agradecer, Felipe, e principalmente ao Rui, também me deixou mais tranquilo, afinal, todo dia de manhã também como um pão francês integral, mas como, muito obrigado, daqui a pouco eu chamo você de novo. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar de esportes. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara. Seja muito bem-vinda. Nayara, hoje, né, começa agora a data FIFA nessa semana e serão definidos os últimos classificados para a Copa do Mundo, não é isso? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos de casa. Copa do Mundo chegando e ainda tem 6 vagas no torneio. E hoje, essa semana, vai ter a competição para a gente ver quem vai entrar nesses lugares. Então, vamos dar uma olhada. Dentro de uma semana, estarão definidas todas as seleções para a Copa do Mundo de 2026. A data FIFA de março colocará um ponto final nas eliminatórias e distribuirá os últimos 6 bilhetes ainda sem dono para o torneio de futebol mais importante do mundo. Um total de 22 seleções irão a campo em busca dessas vagas remanescentes. 16 delas participarão da repescagem europeia e as outras 6 duelarão em um qualificatório global. Na Europa, a Itália é o grande foco, já que a seleção já não participou das últimas 2 Copas. O país passará por 2 confrontos eliminatórios em jogo único.
primeiro contra a Irlanda do Norte na quinta-feira e, caso vença, jogará por uma vaga no Mundial contra o ganhador de Gales e Bósnia na próxima terça. As vagas restantes da Copa para a Europa serão definidas com chaves de 4 seleções, com semifinal e final em uma única partida, com jogos na quinta e terça seguinte. A chave A será o vencedor de Gales e Bósnia contra o vencedor de Itália e Irlanda do Norte. A chave B será o vencedor de Ucrânia versus Suécia contra o vencedor de Polônia e Albânia. Já a chave C será a Eslováquia e Kosovo e será o vencedor deles que enfrentará o vencedor de Turquia e Romênia. Na chave D, o vencedor da República Tcheca versus Irlanda enfrentará o vencedor de Dinamarca e Macedônia. Já na repescagem mundial, a Bolívia, que disputou a competição pela última vez há 32 anos, e Suriname, que jamais chegou no torneio. Esse qualificatório tem regulamento um pouco diferente da repescagem da Europa. 6 seleções foram divididas em 2 chaves. Os times de pior ranqueamento de cada um desses grupos se enfrentam na quinta. O ganhador avança para um jogo único na terça contra o cabeça da chave, valendo a classificação. Todas as partidas serão disputadas no México, ou seja, ninguém tem a vantagem de atuar em casa. Na chave A da qualificatório mundial, o vencedor de Nova Caledônia versus Jamaica enfrentará a República Democrática do Congo, enquanto na chave B o vencedor de Bolívia e Suriname enfrentará o Iraque. O início do torneio está marcado para dia 11 de junho e será dado no Estádio Azteca, na cidade de México, com a partida entre a seleção da casa e a África do Sul. A final será nos Estados Unidos, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. E olha, uma curiosidade, é a primeira vez na história do torneio que terá jogos espalhados por 3 países diferentes: Canadá, Estados Unidos e México. Vamos ver, né, como vai ser essa Copa do Mundo. Muito obrigada, Kleber, eu fico por aqui. Tá certo, Nayara, muito obrigado a você também e um ótimo dia. Bom, vamos voltar, né, a falar da nossa prioridade, a nossa preferência nacional, o pãozinho. O Felipe, né, tá lá numa padaria em São Paulo e vai trazer mais informações para a gente, inclusive em relação ao consumo do pão francês, que não para de crescer, não é, Felipe? É isso aí, Kleber, muito bem dito. Eu vou pedir até para o nosso cinegrafista aí mostrando aqui o que interessa, que na verdade nesse momento não sou eu. São os pãezinhos, que como você muito bem disse também trouxe um dado muito interessante, porque no ano passado, aproximadamente em São Paulo, o consumo era cerca de 20 milhões de unidades por dia, que era vendido aqui na capital, o que representa aproximadamente 7,3 bilhões ao longo do ano. Dá para imaginar um número desse? É muito pão, Kleber. Não tem como esse não ser o item principal da mesa dos brasileiros. A gente vai dar mais uma volta por aqui, mostrando um pouco da padaria, o que o pessoal está consumindo. Se a gente repara bem nas mesas, sempre é algo com um pãozinho. Pode ser um x-salada, a gente pode ser um misto quente, pode ser um pão na chapa, não importa como. O que importa é que o pãozinho sempre está presente. E o pão que também tem uma história muito interessante, porque o pão surgiu há cerca de 6 mil anos. É muito tempo, é um produto, um item que já existe há anos. E ele está aqui na nossa história, na mesa dos brasileiros, na mesa de todo lugar do mundo, sendo o item essencial desde sempre aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista ir mostrando aqui o pessoal comendo, porque veio do Egito Antigo como alimento que as pessoas de maior poder aquisitivo, né? E hoje em dia se tornou um produto muito popular, que ao longo dos séculos e faz parte hoje da mesa de muitas famílias. É isso aí, Kleber, a gente mostrou um pouquinho mais. Sábado passado também foi o Dia Nacional do Pão francês. Então a gente conseguiu mostrar um pouquinho o porquê que esse item é tão interessante, é tão necessário. E se você não conseguiu comemorar comendo um pãozinho no sábado passado, ainda dá tempo, seja para o seu almoço, para sua janta ou para o café de amanhã. Olha, Volto Felipe, com você aí no estúdio, Kleber. Olha, Felipe, só para a gente finalizar e ilustrar a importância desse pão, basta falar que ele está naquela famosa oração, o pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde, bom dia para você. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.